O sistema de umidificação é importante no armazenamento, transporte e em algumas operações que podem utilizar água como elemento supressor de poeira. O enclausuramento é o fechamento mecânico de um equipamento por fechamentos ou guardas metálicas ou instalação numa sala fechada. O melhor tipo de enclausuramento apresenta a instalação de um sistema de exaustão. O enclausuramento é recomendado quando necessitamos isolar, segregar ou enclausurar uma operação potencialmente geradora de grandes quantidades de poeira. Os ambientes de trabalho em que possam haver poeira de sílica deverão ser sinalizados com cartazes. O protetor respiratório somente deve ser utilizado como última forma de proteção, enquanto as medidas coletivas estão sendo implantadas em certas operações de manutenção e limpeza. Em operações que o controle é duvidoso ou ineficiente, também por medida de segurança, deve ser utilizado enquanto não se melhora o controle ambiental coletivo. O uso do protetor deve estar condicionado à implantação do programa de proteção respiratória, recomendado pela Fundacentro. As empresas devem implantar sistemas de controle ambiental para a proteção da saúde dos trabalhadores. A mais importante medida de controle de agentes químicos liberados no ar são os sistemas de ventilação local exaustora, que são compostos por captores, dutos, coletores, ventiladores e chaminé de descarga. Parte mais importante para nós é o captor de exaustão, que deve ser projetado por especialistas, porque ele é a interface de segurança entre a máquina poluente e a zona respiratória do trabalhador. O sistema de ventilação local exaustora tem a vantagem de coletar o contaminante no seu ponto focal de emissão antes que ele venha a contaminar o ambiente de trabalho, minimizando os custos de energia e melhorando a qualidade de vida e as condições de saúde dos trabalhadores. Os filtros, eles garantem também que o meio ambiente e a comunidade vizinha também sejam protegidos. Ou seja, é um melhor sistema para controle da saúde do trabalhador e da saúde da população. Nós gostaríamos de salientar que existem medidas que são razoavelmente simples e que, desde que adotadas, elas por si só já melhoram o ambiente geral do trabalho, que é a questão da limpeza do ambiente. Em ambientes que são gerados aerossóis particulados minerais, existe a deposição de particulados em cima da superfície. Essas superfícies são o solo, bancadas de trabalho, mesas, etc. Quer dizer, a simples limpeza, obviamente uma limpeza úmido com água do ambiente de trabalho, uma melhor disposição do maquinário dentro da fábrica, que nós chamamos de layout, como que o fluxo de trabalho se dá, e certos tipos de cuidado dos próprios trabalhadores, como não se alimentarem dentro do ambiente de trabalho, não descansarem, não permanecerem lá o tempo inteiro, que são medidas razoavelmente simples, que não incorrem praticamente em gastos. Muitas vezes nós temos as medidas coletivas e assim mesmo temos que utilizar os equipamentos de proteção individual em função ainda da concentração no ambiente de trabalho. A medição da quantidade de sílica livre cristalizada indica o grau de contaminação do ambiente e pode indicar se as medidas de controle são eficientes ou não. As medições podem também apresentar um caráter epidemiológico, ajudando os médicos no diagnóstico e na prevenção da silicose. A higiene pessoal é muito importante, principalmente no cuidado com as roupas de trabalho, que podem ser fontes de poeira ao serem sujas. A empresa deve ser responsável pela lavagem das roupas. A empresa deve manter armário duplo para separar as roupas de uso comum dos uniformes. Não é permitido fazer refeições no local de produção. As empresas têm o dever de implementar todas as medidas de controle, bem como a obrigação de informar o trabalhador sobre os riscos e suas respectivas medidas de controle. Essa questão de informação e
formação não só de trabalhadores, mas de equipes de saúde, é um ponto que, mais uma vez, eu repito, é de fundamental importância. Atualmente existe um programa que está em fase inicial de elaboração, que chama Programa Nacional de Eliminação da Silicose, dentro do país, aqui no Brasil, em consonância com uma proposta da Organização Mundial de Saúde e Organização Internacional do Trabalho, que se chama Programa Global de Eliminação de Silicose, que visa, em essência, exatamente a prevenção da ocorrência da doença. A silicose provoca prejuízos para o país, para a economia e principalmente para milhares de famílias. Medidas simples e, no entanto, muito eficazes podem impedir o seu avanço. Se essa doença pode ser combatida, por que não começar agora mesmo esse combate? Não faz sentido que ela continue incapacitando e até mesmo matando trabalhadores. Fundação. Bom, pessoal, de posse das ideias mostradas no filme, deu para frisar bem a questão das pneumoconioses. A silicose, ela é uma pneumoconiose muito importante para o estudo laboral, o estudo de doenças ocupacionais no Brasil, porque dentre as doenças ocupacionais é a silicose que está no topo, no topo das estatísticas, porque nós temos muitas minerações, nós temos muitas empresas e indústrias de construção civil, indústrias de mármore, então a sílica ela é presente em todas essas atividades. Então algumas medidas estão sendo tomadas, está começando a se ter um controle acerca da silicose, né? Você viu aí o pessoal falando do programa de erradicação da silicose, ela não foi erradicada e não está nem perto de ser erradicada ainda. Esse filme ele é um pouquinho antigo, mas ele é um antigo atual, porque a silicose ainda continua em alta. Porque, deixando claro que a pneumoconiose, a silicose em si, ela não se apresenta, não é como um acidente que você cortou, apareceu o dano. Ela vem aparecer depois de 10, 15 anos de exposição à sílica, então fica complicado do médico, do enfermeiro fazer um diagnóstico. E quando ela se apresenta, como você viu aí no filme, a silicose ela se apresenta com sintomas bem semelhantes a gripes normais, a viroses normais. Então, para se identificar, precisa-se de exames detalhados, exames mais aprofundados para poder se chegar ao nexo causal. Para concluir essa questão da pneumoconiose, tá, em seguida, eu vou passar uma pequena amostra, um pequeno filme, tá certo? Bem pequeno mesmo, 1 minuto e alguma coisa, que mostra a dinâmica de como se dá a contaminação e como se dá o processo de evolução de uma pneumoconiose. Desta feita, a pneumoconiose que eu vou mostrar é a asbestose, por exposição ao asbesto. Tá certo? Então que você possa prestar bem atenção para de uma vez por todas, se existir alguma dúvida quanto à pneumoconiose, tá? Quanto às pneumoconioses, essa dúvida ser tirada agora, tá? Que você possa prestar bem atenção, que é bem rápido o filme. O trabalhador aspira a fibra do amianto pelo nariz e pela boca. Ela percorre a faringe, laringe e traqueia, se direcionando aos brônquios. Lá se fixam nos alvéolos, formando uma cicatriz no tecido. A longo prazo, essa cicatriz causa necrose. E, consequentemente, um infarto do tecido pulmonar. A princípio, a doença é assintomática. Normalmente, os primeiros vestígios começam a aparecer 30 anos após a exposição ao asbesto. Desde 2000, mais trabalhadores morreram de doenças decorrentes do asbesto do que qualquer outra doença relacionada ao trabalho.